Boa noite, líderes. Ajeitar meu cabelo aqui, que tá um negócio difícil. Difícil, rapaz. E aí, vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Vamos ir convidando o povo. Quero ver aqui 3 células F5, 4 plugs. Quero ver a turma aqui todinho, jovens e adolescentes, todo mundo aqui. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, gente. É assim, dá 8 horas já vai entrando um atrás do outro, né? Afinal é 1 hora só, né? Célula é bom porque dura 2 horas, né? Aqui às vezes dura 1 hora só, no Zoom dura 40 minutos. Esse Instagram devia estender, né? Devia ser mais. E aí, Iveson, Petit, Lucas. Boa noite, galera. Bota aí, vai botando o plug que vocês fazem parte, ou a célula que vocês fazem parte também, para eu poder saber. Já que é tanta gente, um numa célula, outro na outra. Quando a gente vê as fotos que se postam, né? Às vezes quando rola, vocês colocam as fotos. A gente tenta descobrir de quem é quem, mas no Zoom é uma confusão da bexiga, porque toda célula, toda reunião é igual. É sempre os quadradinhos lá aparecendo do povo. Ó, e Simone é de qual plug? Simone Arruda. Fernandinha Preston. Cadê Pedro? Ressuscita aí, rapaz, Pedro. Olha, célula F5, graças. Maíla já fazendo propaganda aí, gente. Plug Bela e Léo. Quase jovens do Espinheiro. Jovens Master, né, Y? Plug de Joyce, célula de Yuri Carla. Aí é Mariana, né? Oi, Mari, tudo bom? Fabi, nutricionista. Fabi é líder de célula. É o Plug Master também, né? Will. Todo mundo sentindo falta de Will, né? Cadê você, rapaz? Pedro tá chegando. Pedro sumiu, Fernandinha. Pedro sumiu de vez. Vamos trazer o homem de volta pra cá. Olha, mas não é esse Pedro não é Pedro Neves não. Pedro Neves já é geração Master também. É Pedro Eugênio, que já liderou célula também. Eu tô vendo aí tanto líder de célula em potencial já, rapaz, que a gente já podia estar multiplicando online também, né? Pra quem não sabe, a célula de Yuri Carla já multiplicou 3 vezes nessa pandemia, né? A Will tá lá na célula, né, Vitor? Sim, Pedro. Pedro faz parte do plug de Petit. Petit faz parte da célula de Pedro, né? Mas é isso, gente. É uma alegria aqui a gente poder fazer algo inédito na pandemia. A gente tá com expectativa para fazer algo diferente. Vamos fazer algo diferente. Que tal fazer uma live? Ninguém aguenta mais live, né? Mas hoje a gente tem um propósito específico, tá? A gente está experimentando algumas coisas. Vocês que participaram das células e dos plugs na semana passada, vocês viram, né, que a gente, numa vontade de querer estar todo mundo junto, né? Então a gente fez um plugão na quarta e uma coinonia das F5 na terça, né? E quem tá aí online e não estava sabendo, a gente juntou todo mundo no grupo só do Zoom, né? Dezenas de pessoas. E ali em meia hora, 40 minutos, a gente fez um louvor, fez uma reflexão massa. E depois a gente se subdividiu, né, nas células tradicionais para o compartilhar, né? Então era uma forma, já que a gente não pode ir para a igreja no domingo e tá todo mundo junto assim, se abraçando, se vendo, então de alguma forma a gente queria ter a sensação assim de unidade, né, de estar todo mundo junto, seja a galera da F5, seja a galera dos plugs, e a sensação que fazemos parte de um grande corpo, né, que somos todos da mesma família. E foi massa a experiência. Então para essa semana a gente resolveu num dia só, né, juntar todo mundo, né, e o Instagram foi a forma que a gente entendeu que seria legal.
Então, hoje está juntando realmente as células F5 e os plugs para que a gente possa estar vivendo aí um pouco dessa koinonia e vivendo também esse ajuntamento, né? Porque massa, às vezes só em ver os nomezinhos passando assim, é muito legal tá nessa unidade, né? E eu louvo a Deus pela Igreja Anglicana Zona Norte, por tudo que a gente tem vivenciado, né, ao longo dessa pandemia. Como todas as igrejas, a gente tem se reinventado, né? E as células, que é o foco principal, né, desse nosso movimento de juventude, a gente tem focado muito em célula. E as células, elas têm bombado, assim, né? Tem sido muito legal esse mover de todo mundo em relação a você estar em casa e você poder participar, né, de um grupo. Então, realmente é importante. Bom, gente, a gente vai fazer hoje um formato também bem legal, tá? Até arriscado, né? Porque a gente vai ter aqui vários convidados e líderes de célula, né? Mailinha, Vitor, Joyce e Petit vão estar aqui com a gente. E a proposta para a gente hoje é estender um pouco daquilo que foi falado no domingo, que seria talvez até o tema da célula hoje. A gente quis só fazer algo diferente, uma pegada diferente. Mas no domingo aconteceu, a gente comemorou, né, uma das datas mais emblemáticas do cristianismo, né? Eu acho que junto com o nascimento de Cristo, junto com a Páscoa, aquilo que acontece 50 dias depois da Páscoa, que é o Pentecostes, né, é algo muito emblemático na vida do cristão, né? O Pentecoste, ali onde os discípulos foram revestidos, né, do poder do Espírito Santo, né, e passaram a fazer tantas coisas. E a gente que é cristão sabe da importância do Espírito Santo na nossa vida, sabe da importância do Espírito Santo quando ele vem, nos auxilia nas nossas próprias limitações humanas, né? Apesar que manifestações, sinais e maravilhas, né, sempre vão ser uma prova viva, né, claro, e evidente da ação do Espírito Santo no mundo. A gente vê tantas coisas acontecendo nesse sentido. Mas sempre me encantou a forma simples, intensa e silenciosa de se manifestar. Porque é quando nos atos da gente, nos pensamentos, nas ações do dia a dia, que eles se mostram assim, essa ação renovadora, vivificadora, né, transformadora do Espírito Santo que habita em nós. Aí esse mover silencioso, aí esse Pentecoste silencioso, né, que gera restauração verdadeira, né, que gera um novo olhar da gente para a vida, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, sempre mexeu muito comigo, é muito emblemático isso, o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida da gente. Então, a nossa geração, acho que todas as gerações, mas a nossa geração em específico, ela carece de um Pentecoste silencioso. Ela carece, assim, esse Pentecoste que gere realmente esse verdadeiro novo olhar para as situações, né? E eu lembro quando eu cheguei na Igreja Anglicana há mais de 18 anos, eu me lembro, assim, de umas cenas muito clássicas, assim, o quanto eu fui impactado por adolescentes e jovens cheios da presença do Espírito Santo, que não que se manifestava no orar em línguas ou no que quer que seja, ou numa adoração extravagante, mas era impressionante o que aqueles adolescentes e jovens me ensinavam, eu com 28, 30 anos de idade, chegando por lá, e uma galera de 15, 16, 20 anos, eles tinham um poder de decisão assim absurdo. E eu dizia, cara, como é que é isso? Que nos meus 15 anos eu não tinha decisão assim, eu era levado por qualquer coisa. Mas eles tinham uma decisão tão grande assim, era tão claro e evidente, aquele Pentecoste ali, sabe? Aquela ação real e viva da presença do Espírito Santo, que eu queria exatamente que a gente pudesse compartilhar um pouco sobre isso hoje, né? Compartilhar, talvez, pontos importantes da ação do Espírito Santo em nossas vidas, sabe? Algo que seria como um Pentecoste do cotidiano. A ideia aqui não é fazer um estudo bíblico, nem trazer coisas densas em relação a isso, mas trazer 4 pontos fundamentais através dos nossos convidados e transformar isso aqui num grande bate-papo, para que a gente possa construir juntos e ver, né, na prática como é que o Espírito Santo ele se manifesta
em pontos fundamentais das nossas vidas. Me permita aí, galera, que eu ore antes de chamar o primeiro convidado de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. A gente entrega, Senhor Deus, tudo que vai acontecer aqui, te agradece por cada pessoa, Senhor, que está aqui presente nessa live. Agradece por cada líder de célula, Senhor Deus, por cada participante das células, para que o Teu mover continue a nos inquietar, Senhor, que a gente continue a aprender mais de Ti, que a gente continue a se render, Senhor, às Tuas vontades, ao desejo de caminhar, convivendo com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Por isso, nós te entregamos esse tempo e te agradecemos tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar a líder de célula F5, Mailinha, para estar aqui comigo, para a gente falar um tema bem legal. Vou chamar aqui Maíla. A gente vai falar sobre dos pontos do Espírito Santo extremamente importantes, chamados liberdade. Tudo bom, Mailinha? Oi, tudo bom, Maíla? tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Massa. E aí, Maíla, como é que tá? Como é que tá a célula? Bombando? Tudo certinho, graças a Deus. Muita gente nova entrando. Espero que esse pessoal aí siga com a gente depois que a quarentena acabar, porque eu garanto a vocês que célula presencial é melhor do que online. Mas às vezes é prático, né, esse negócio online? É verdade. Muita gente entrando agora, mas se Deus quiser, o pessoal vai continuar aí. Agora não rola o lanchinho, né? A gente sente a maior falta do lanchinho, né, rapaz? Aí tem que ser cada um nas suas casas. Realmente os quitutes vão ficar já depois da quarentena. Tu já tá liderando a célula há quanto tempo, Maíla? Então, eu comecei no finalzinho de 2018, comecei em 2019 e agora tô com o Gé, né, na Célula das Graças, desde o começo desse ano, agora, janeiro. Mas tem sido uma experiência massa. Tem sido muito bom, assim, as pessoas vão achando não, né? Vão para aprender alguma coisa lá com a gente, mas a gente que é líder acaba aprendendo muito mais, assim, com a vida das pessoas, com o testemunho de vida das pessoas, isso é muito massa. O que é que você diria para alguma pessoa que está assistindo a live hoje e, assim, deve pensar, poxa, será que um dia eu vou ser líder de célula? Será que é tão difícil assim? O que é que você acha? Que dica você daria? Eu diria que eu pensava a mesma coisa, assim. Quando o pessoal me falava, Suelen me dizia que eu ia ser líder de célula, eu fazia, Deus me livre. Porque você, de fato, assim, ninguém é capaz, mas Deus capacita, né, a nossa vida. O Espírito Santo vem capacitando a cada dia. E às vezes você faz, assim, um estudo e faz, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar sobre isso. E na hora flui assim que você fala, meu Deus, só pode ter sido o Senhor mesmo, sabe? É muito assim uma questão de dependência de Deus, ser líder de célula. E tu falou uma palavra importante nessa questão de capacitação, né? Porque aquela velho jargão, né? Que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E o que Deus quer, às vezes, não é que você seja um mega crente hiperblaster que já sabe de tudo, de cabo a rabo, não. Mas que você seja simplesmente disponível. E isso é o grande segredo de a gente liderar em tudo, né? De se colocar na brecha para ser bênção na vida das pessoas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tema Pentecoste, tem um ponto realmente que é super importante na nossa vida cristã, o saber lidar, né? O aproveitar esse benefício que é a questão da liberdade, né? Em 2 Coríntios 3:17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, né? Liberdade. Essa palavra, ela é tão poderosa, né? Para quem vive a liberdade, para quem deseja essa liberdade. E a liberdade para contemplá-lo, para adorá-lo, para vivê-lo, né? Porque às vezes é um pensamento clássico assim, que religião escraviza, né? Que às vezes a liberdade de a gente ser filho dele e a gente viver a presença do Espírito Santo nos leva a experimentar algo assim inexplicável, né? E as pessoas ainda acham que a gente vive uma prisão por conta da religião. Mas a gente tem vários pontos nas nossas vidas que a gente precisa encontrar respostas, saídas, tantas coisas profundas mesmo da nossa alma, coisas que a gente vive, né? Que eu acho que o Pentecoste também tem a ver com isso, sabe?
sobre aonde o Espírito Santo pode nos levar nessa questão da liberdade, né? Como é que tu vivenciou, como é que tu tem vivenciado um pouco na tua vida cristã, através da presença do Espírito Santo, essa questão da liberdade na tua vida? Então, como tu estava falando, né? Viver Pentecostes no dia a dia para mim é justamente se relacionar com o Espírito Santo e experimentar uma real mudança, né, na nossa vida. Quando rolou essa ideia de fazer a célula live, e aí teve a escolha dos temas que eu vi lá, liberdade, eu falei, eu quero falar sobre isso, porque eu sou apaixonada por esse tema, porque eu consigo, assim, olhar para a minha vida e perceber que mesmo já tendo, assim, nascido num lar cristão, né? Foi há alguns anos, numa célula, que eu comecei a descobrir o que era ser uma pessoa 100% livre, né? Muito se fala, como tu estava dizendo, sobre ser cristão, ser evangélico, como se fosse, assim, um rol de proibições e que a gente serve a um Deus muito rígido e castigador, né? E como tu falou, esse pensamento clássico de que a religião, ela nos escraviza. Mas eu acho que quando eu entendi mais sobre o amor de Deus, sobre ele ter deixado o Espírito Santo dele aqui, que o Espírito Santo ele é consolador, que o Espírito Santo é ajudador, eu me libertei assim de muitas amarras que eu tinha em relação a isso. Frequentando a célula de Suelen, quem é das antigas aí vai saber, era uma célula muito massa, Eu célula já do era meu menino. coração. Frequentando a célula de Suelen, eu conheci outros ângulos de um mesmo Deus e de um Deus que eu já amava muito. E eu acredito que a experiência de ter sido cuidada por pessoas aqui na Terra, né, me fizeram conhecer muito mais do amor de Deus, muito mais do que eu já conhecia. E aí eu percebi que é um amor que nos deixa livres. Livres para sentir, livres para agir, livres para falar o que a gente está pensando, livres para receber perdão e o mais importante, livres para a gente se perdoar, né? E assim, porque as coisas que não cabem na nossa vida, elas vão saindo naturalmente depois que a gente passa a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. A gente se incomoda com aquilo e decide, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais fazer isso. Não é tipo uma proibição. Não existe forçação de barra com Deus, sabe? Existe arrependimento e o arrependimento ele gera aprendizado para que a gente não faça mais. Mas eu não preciso fingir para Deus que eu sou perfeita. Eu preciso ser lapidada por Deus a cada dia, né? E o mais legal de tudo isso, assim, que eu sou encantada, é que ele nos ensina em amor. Deus nos ensina em amor. E para mim é aí que mora, assim, toda a liberdade, toda a nossa liberdade. Porque a partir disso a gente consegue viver uma vida sem condenações e julgamentos. Uhum. Tu falou assim, essa questão livre para tantas coisas, eu acho que a gente é livre para ser, né? Para ser quem somos, porque a gente vive num mundo onde o estereótipo ele é muito agressivo, né? A gente parece que tem que se moldar desesperadamente para participar ou para ser alguma coisa. E quando a gente sabe quem a gente é para Deus e a gente tem essa liberdade de saber que o Espírito Santo nos conecta com Deus, a gente simplesmente é nele, né? Então acho que Nele é cai as dele, né? máscaras, sabe? Cai as máscaras, né? Cai o estereótipo de Maíla agora é isso, Maíla não faz isso, não faz aquilo outro e tal, né? E de repente a gente simplesmente está sendo livre e feliz para fazer o que a gente quer, né? Dentro de conceitos e de crenças que a gente acredita, não é? Isso, e assim, olhando para uma vida, para minha vida, assim, seguindo, assim, dentro de uma igreja, seguindo as coisas que eu acredito que me fazem bem, eu me considero muito mais livre do que outras pessoas que não vivem o que eu vivo, sabe? Que assim, supõem que vivem numa liberdade. Então, o fator Pentecostes no dia a dia com relação à liberdade, para mim, é exatamente isso. É entender que o Espírito Santo, ele é ajudador, ele é consolador e ele nos deixa livres, livres para viver. E o ensinamento de Deus, ele é em amor, sabe? E é aí, para mim, que mora toda a liberdade. Tem uma história que eu acho muito emblemático, assim. Ela aconteceu, acho que em 2005, por aí. Não sei se a Célula de Sul já existia em 2005, né?
Mas, Deve existir. mas assim, eu fazia o jornal lá da Paz, de Piedade, eu tinha o Ministério de Comunicação lá, e a gente fez uma matéria sobre o Ministério de Ação Carcerária. E foi realizado um alfa lá, a Jason que liderou o alfa no presídio, Aníbal Bruno, e a mulher que fez a matéria, ela, ela colocou lá um depoimento que me marcou até hoje. O detento simplesmente dizia, eu conheci a Cristo aqui dentro, e eu gosto de uma liberdade muito maior do que eu preso aqui, muita gente livre lá fora não tem a liberdade que eu sinto hoje. Diga aí, o cara preso na cadeia, simplesmente se achando livre, quantas pessoas livres se achando presas, né? Então a gente Isso. sabe realmente que a liberdade é um ponto bem importante. Eu acho que o verdadeiro sentimento, depois que a gente entende o que é o amor de Deus, é esse, de liberdade, sabe? Eu nunca me senti presa, nunca me senti numa prisão por ser cristã. Eu me sinto muito livre por ser cristã. E feliz, né? E feliz. Senão eu não estaria aqui. Então dá um alô pra galera da tua célula, que eu vou chamar Vitor agora. Tchau, Beleza. pessoal. Beijo, Diga, próxima terça gente. todo mundo junto, galera. Próxima terça, mesmo horário, mesmo canal. Tamo junto sempre. Na quarentena ou fora dela. Se tem algum farrapeiro aí que não tá indo na hora, é essa, né? Valeu, Carta. Tchau, Maíla. Deus abençoe. Tchau. Um outro ponto que a gente queria tratar através do Espírito Santo, né, enquanto chamando aqui o nosso segundo convidado, nosso querido Vitor Cardoso, é a questão da santificação. Né? Essa questão da santificação. O Espírito Santo na nossa vida, ele é capaz de tratar desse tema tão importante que é da nossa vida cristã. Porque uma coisa é aceitar Cristo, outra coisa é conviver e caminhar com isso, né? Tudo bom, Vitão? Boa noite, meu velho. Tudo bom, Carta? E aí, certinho? Rapaz, tu conseguiu cortar teu cabelo aonde, velho? Tá salão tudo fechado. Foi Marina que cortou meu cabelo, tu acredita? Aqui em casa mesmo. Tá que meio isso, picotado aqui pelo lado aqui, mas é o que vale. Rapaz, que isso isso, ó. mesmo. Imagina. Não, o Porque Paulo tava cheio de querendo buraco cortar o aqui, meu. Deus do céu. Eu tô esperando a quarentena acabar pra não ficar. Pra não parar no hospital. Quase que eu perdi aqui uma orelha, aqui um pedaço da orelha, mas tá tudo certinho agora. Mas, Vitão, seja bem-vindo aí. Valeu, cara. Aproveita logo para fazer teu merchandise aí. Terça-feira, Beleza. célula de Vitor, Mari, com super auxílio de Will. Pois é, meu nome é Vitor, a galera participa da célula F5 Zona Norte da Torre, junto com o Lidera com Marina, e o Wilton agora dá uma assistência, né, pra gente. E toda terça às 8 horas a gente participa e tá sendo um momento muito incrível, assim, que a gente nem esperava, assim, que fosse desse jeito. Deus é muito incrível, né, velho? Eu achei que, tipo, a célula ia parar, né, tipo, com tantos desencontros e tal que aconteceu, mas graças a Deus realmente tá sendo muito, muito, muito gratificante, sabe? Pessoas que eu nunca imaginava, até amigos meus, sabe? Vem participando também. Eu nunca esperava que eu fosse atrair alguém para a igreja, sabe? E eu tô vendo, assim, os frutos do processo de ser santificado, né, como a gente vai falar agora. Que massa, e que isso seja só o começo, né, velho? Tu participou da célula de Suelen também, não foi? Participei. Era da célula de Suelen, da época de Gênesis. Bispo Miguel também, foi multiplicação. Da célula de Suelen. Todo mundo participou daquela célula ali. Aí, participou. Quando tu saiu de lá da célula de Suelen, tu montou tua célula no Alfa, foi no ano passado? Então, assim, eu era da célula de Suelen, só que, assim, eu fiz o Cross e acabou que depois do Cross eu tive meio que um chamado para ir para a célula da Torre. E eu meio que não entendi o que era, sabe? Aí depois eu percebi, aí o pessoal ainda costumava tirar onda porque achava que eu queria ir pra cela só por causa de Marina, sabe? Que eu acabei que conheci Marina no Cross. E a gente acabou ficando noivo e tal. Sim, conte mais. É sério. Aí acabou que eu comecei a entender, sabe? Que na cela de Suelo eu era cuidado, mas na cela da Torre eu precisava cuidar de pessoas. E realmente foi isso que aconteceu, sabe? Aí no Alfa, do ano passado, agosto do ano passado, eu acho, né? A gente acabou abrindo a célula, que era na minha casa, só que era muito pequeno lá apertado e não dava, né?
Aí acabou que a gente foi pra Cadidane, que é onde já era a célula antigamente. E hoje continua até hoje lá na Cadidane. Que é Então, bem na mais pra casa. Não, ali é uma igreja, né? Ali dá pra montar uma igreja com culto no domingo, ceia e tudo, né? Com kids Todo e dia tem alguma supernatural e coisa. tudo, né? Todo Mas, dia tem alguma coisa. Vitão, santificação, né? Em Hebreus 9:14, fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo, né? Aí a gente vem falar aqui um pouco sobre essa questão de santificação, né? Que o pessoal fala, quer ser santo agora, né? Virou crente, quer ser santo. É por aí mesmo, né? É por aí mesmo. Conseguir a gente não vai, mas a gente vai prosseguir para o alvo, né? Porque a santificação ela vai muito mais além de uma imagem imaculada que se perpetua por aí de forma errada. Errada não, né? Emblemática, né? Sei lá. Pitoresca, com a palavra. Mas ela diz muito respeito aos nossos atos, né? Os nossos atos, elas são frutos das nossas escolhas. Então a gente sabe que no piloto automático a gente vai agir como a cultura impõe. Como a cultura de um determinado lugar impõe. A forma como a gente vai agir aqui é diferente como se vai agir na China, como se vai agir na Índia, na África, enfim. Qualquer lugar que você vive a sua cultura, a sua tendência, pela forma como você foi criado, pela forma como as pessoas daquele local enxergam determinadas coisas, você simplesmente anda conforme o mundo. Então é muito difícil, às vezes, a gente ser confrontado com a palavra, enxergar tantas outras coisas e simplesmente crer que a gente precisa caminhar com as nossas pernas através da presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, como é que tu tem vivido isso? Como é que tu enxerga esse Pentecoste do dia a dia, né, nesse ponto da santificação na tua vida? Né? Como é que tu tem vivenciado isso na tua própria vida mesmo, pessoal? Então, primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre o Pentecoste, né? Que eu acho que tem umas pessoas que ainda não sabem o que é, pode ter alguns visitantes aqui. Eu queria só falar rapidinho para dizer, né? Pentecoste foi quando a Igreja de Cristo recebeu aqui na Terra o poder do Espírito Santo, né? Que veio como língua de fogo, depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, né? E o processo de santificação da minha vida foi assim. Eu acho que, na verdade, na vida de qualquer cristão, como tu falaste antigamente, a vida com Deus é muito simples, né? A gente tem que justamente se entregar para Deus, para Ele estar tomando controle, para Ele estar moldando a gente de forma que é uma coisa muito natural que vai acontecer. E comigo foi realmente isso. Eu comecei faz uns 3 anos que eu. 3 a 4 anos que eu virei cristão, né? E foi muito natural que aconteceu. Eu comecei a entender que não era através de mim, né? Que nada eu não conseguia sozinho fazer eu não conseguia me ser santo por mim mesmo. Eu tinha que era uma busca por Deus completamente, uma busca por Deus. E eu comecei a entender isso mais quando teve uma briga com Marina, onde ela falou que eu estava começando a virar muito religioso, sabe? Que eu vi que eu realmente tava ficando louco por religião, porque eu comecei a ir para a igreja só para ser mais santificado. E acabou que eu comecei a entender que não era por mim, mas era por Cristo, né? A gente depende de Cristo e Cristo é que vai fazer tudo na nossa vida. É uma coisa muito natural que vai acontecer, né? Mãe, deixa eu ser rápido. Aí, deixa eu só falar aqui que realmente até falou aqui. Aí eu perdi assim. É uma coisa muito natural. É uma coisa que um amigo meu veio falar comigo. Tipo, agora que a gente virou santo, agora que a gente que é salvo, né? Que a gente vive debaixo da graça, a gente vai começar a pecar agora, né? Agora eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser. E ainda bem assim, né? Até porque em Romanos 6, Paulo fala isso, sobre isso, né? Fala, se morremos para o pecado, como podemos continuar a pecar? Não tem como, né? A gente não quer fazer mais isso. É uma coisa que vai acontecer naturalmente. Aos poucos, eu começava a ouvir louvor no carro e é uma coisa muito natural, sabe? Antigamente eu escutava a música do mundo e tal. E hoje em dia só penso em Cristo e fazer tudo para Deus e é uma coisa muito massa, velho. Tipo, como Maíla falou antes, era um processo de liberdade, né? A gente é completamente livre para fazer o que a gente quiser. E
a gente escolhe realmente a Cristo porque é uma coisa boa. Ele não dá o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer viver com ele ou não. Porque é uma coisa boa, né? E então é natural a gente querer viver com ele, né? E é justamente isso, assim. E a santificação essa questão das escolhas, né? Como você falou, né? Que às vezes a coisa começa a acontecer muito natural, né? E tem coisas que aos nossos olhos, né, o homem ou mulher, sempre parecem boas, né? E tem uma frase que eu vi no início da minha caminhada também, que eu achei muito interessante, que ela dizia assim, né? Que Deus não quer que você escolha entre o que é bom e o que é ruim. Porque, teoricamente, entre o que é bom e o que é ruim, a gente sabe de alguma forma, né? Não, aquilo ali é ruim, eu não quero seguir aquilo, então eu vou lá para aquilo ali que é bom, né? Mas o grande confrontar é Cristo querer que a gente tome a decisão entre o que é bom e o que é certo. Né? Porque, às vezes, nem tudo que é certo, às vezes tem coisas que são certas, e aquilo ali é tão bom, mas eu tenho que agir pelo que é certo, né? E o Espírito Santo, ele nos auxilia nessa tomada de decisão, não é isso? Justamente, tipo, tem algumas áreas da nossa vida que vai ser mais fácil para a gente estar sendo santificado, tem outras que vai ser bem mais difícil, né? E a gente justamente tem que procurar buscar mais a Deus, né? O relacionamento com Deus, o processo de santificação é um processo, né? Que aos poucos a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo o que é que Deus quer para a nossa vida, né? Costumo dizer que as 613 leis que tem no Antigo Testamento se transformaram só em duas, né? Que é amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao seu próximo como a si mesmo. E quando a gente entende isso, que a gente tem a Cristo no nosso coração, as coisas começam a se tornar mais fácil e a gente começa a ter um relacionamento com Ele e nesse meio desse relacionamento Ele vai nos mostrar o que é certo e o que é errado, né? E a gente tem que procurar entender isso e colocar em prática. Quando a gente não coloca em prática, não adianta muita coisa, não. A gente tem que justamente entender o que Deus está falando pra gente e a gente tem que procurar, por obediência, fazer aquilo. Por amor a Ele. É um processo natural, né? Como tu falou, como a Maíla está falando também. E que nesse processo a gente cai, né? É inevitável, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Isso. É exatamente essa briga da carne com o espírito. E às vezes as pessoas acham que a gente não pode cair. E a questão de você andar com Cristo e não andar com Cristo, não é que você não possa cair. É que se você cair, você sabe o caminho de volta, tá entendendo? E se você cair, a questão é não permanecer caindo, né? E quando você desfruta dessa liberdade do Espírito Santo, quando você busca essa santificação, aí você começa a ter uma felicidade que realmente vai contra valores, né? Então, em algum momento assim, tu se viu, tipo, caramba, se eu fosse parar no tempo aqui e olhasse o Vitor, sei lá, de 5 anos atrás, era absurdo, assim. Tu já chegou a fazer esse paralelo? Total, assim, várias vezes na semana eu venho lembrando das coisas que eu fazia antigamente e me pego hoje do jeito que eu sou. Meu Deus do céu, em relação a tudo, assim, a não fazer coisa, né, processo de santificação em si e processo de amadurecimento como pessoa mesmo, sabe? Eu tenho procurado, assim, viver para ser uma pessoa melhor. Eu tô impressionado aqui no momento aqui que eu não gaguejei em nenhum momento. Antigamente, meu Deus do céu, isso é outra coisa que tenho procurado fazer no relacionamento com Deus, sabe? Tá melhorando a mim mesmo, a capacidade de melhorar. Deus também, eu digo que Deus também é um coach da gente. Que eu, tipo, eu tô, nesse tempo que a gente tem de quarentena, a gente acaba fazendo 1 milhão de cursos e tal, e eu tô vendo que a maioria dos cursos que eu tô fazendo é a mentalidade de Cristo, sabe? Tipo, eu tô fazendo curso de emoção, pra melhorar a emoção da gente, né? O emocional, né? E muita coisa que tem lá é justamente isso. É muito importante, viu, pra quem vai casar. Total, muito. Muito mesmo. Mas, ó, eu queria agradecer aí a tua presença, tá? Agradecer o bate-papo aí. Tá. Tamo junto, rapaz, tá virando crente mesmo, viu? E... tem que ser. Persevere no caminho e Deus abençoe. Chama aí Joyce, a tua célula de terça-feira, 8 horas, né? Na torre, né? No dia de hoje, no caso, né? Mesmo horário, 8 horas de terça-feira. Terça, 8 horas na torre. No Zoom. No Zoom, né? Na rua Nuvem. Na torre. Beleza, valeu, meu irmão. Valeu, Carta. Um abraço aí, irmão. Tchau. Tchau.
Aí eu vou chamar a nossa mais uma convidada, mais uma líder de célula. Aí você vive com essa questão da liberdade do Espírito Santo, você vive com essa questão da liberdade, você busca o seu processo de santificação e é inevitável, assim, essas experiências como Maíla e Vitor compartilharam. Oi, Joyce, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Esse Zoom Tá chega dando em pra tudo me que é ouvir? lugar, né? Tá, perfeitamente. É bom que esse Zoom chegue em tudo que é lugar. Tá no Janga, é? Tô, Pra amarelo ó, não, linda. é que mora. Ó, linda, ó. Chega em tudo que é lugar. Ó, linda. Ah, não, já é Edgar que tá lá no Janga, Edgar e Simone. É. É, e eu tava falando, viu, Joyce? Era essa questão das maravilhas de Deus, né? Que ele vem através do seu Espírito Santo, vem com a liberdade, né? Vem com a santificação, e ela entra no terceiro ponto que a gente vai abordar aqui, que é essa questão do testemunho, né? Que inevitavelmente a gente vai tendo experiências, vai experimentando, né? Vai tendo esse gostinho maravilhoso, e é inevitavelmente a gente não querer falar sobre essas maravilhas, né? Do que ele tem feito nas nossas vidas, né? E em relação a isso, como é que foi o início da tua caminhada mesmo? Em relação ao cristianismo mesmo, como é que tudo começou? Vê, eu cresci, na verdade, num lar cristão. Meus pais sempre me incentivaram a ir à igreja e tudo mais nesse sentido. Sendo que aí em 2017 eu conheci a paz. Mas foi aquele negócio, sabe quando você conhece, fica naquele, vou, não vou, vou, não vou. E aí eu fiquei nisso até ano passado, mais ou menos, quando eu fiz o Happening, na verdade em 2018. E aí, pra mim, foi um divisor de águas, sabe? Em 2018 foi o ano que eu me converti, foi o ano que eu aceitei a Cristo. E aí, depois disso, tudo foi mudando, sabe? E uma coisa que eu costumo sempre dizer é que minha vida não mudou da noite pro dia e que eu sou feliz 100% até hoje, em todos os dias, sabe? Aquele 24/7. Que é uma coisa que a gente distancia muito, né? Pra quem não é cristão, enxerga o cristão como aquela pessoa perfeita, que nunca se abala, que tá sempre feliz. E na verdade não é isso, sabe? O que diferencia o cristão de uma pessoa além de cristã, obviamente, é a gente ter essa base do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tá sempre cuidando da gente. E isso é bem importante a gente falar, porque é uma visão muito distanciada, realmente, sabe? A gente também fica triste, mas a gente é aquilo que sempre diz, né? O cristão chora na noite e a alegria vem pela manhã. Mas e se não vier? É porque Deus Se não vir na manhã seguinte, né? E aí? Deus, cadê? Foi tudo em vão? Né? A gente tem esse negócio na cabeça. Esse versículo devia ser assim, mas a alegria vem num amanhã, né? Não necessariamente vem amanhã, né? Às vezes vem de uma semana, num mês. Pode vir na tarde também, não precisa ser na manhã. E aí a gente fica isso na cabeça, mas a gente tem que entender que Deus tá lá. Tanto na noite que a gente tá chorando, quanto no amanhã que vai vir, que a gente vai estar feliz, sabe? E é bem importante a gente falar disso, porque muitas pessoas conhecem a Cristo olhando para um cristão. Olhando o cristão no dia a dia e vendo essa base dele, sabe? E isso é uma coisa que eu faço muita questão de fazer no meu dia a dia, de mostrar um pouquinho mais de Deus para as pessoas, sabe? O testemunho, existem vários testemunhos, mas assim, eu acho que o principal é aquele testemunho que vai no dia a dia, sabe? Suas pequenas ações no dia a dia que são muito importantes. Sim. Por exemplo, tu disse que se converteu em 2018 e tal. Alguém deve ter falado de Cristo para tu, né? Ou tu enxergava alguém, dizia, poxa, cara, aquela pessoa é diferente. Como é que foi isso? Porque a gente é impactado pelos testemunhos, tá entendendo? A gente tem a missão de testemunhar, mas também é o mesmo testemunho de alguém que impacta nossas vidas, né? São pouquinhas coisas. Comentaram aí da casa de Dani. E aí eu conheci através da filha de Dani, por Belinha. A gente estudava no mesmo colégio, era da mesma sala. Só um detalhe. Belinha e Duda é a Jéssica e Suelen dos clubes. Por aí, por aí. E aí, Belinha, a gente não convive e tudo mais. Eu falava que gostava muito de ir pro acampamento, eu achava massa, mas nunca tinha participado de um. Quando comentavam assim, eu queria muito participar. E aí eu fui nessa atitude de Belinha, ela sempre é uma pessoa muito paciente. Belinha é uma pessoa incrível, né, minha gente? Você olha pra ela exala paciência. E aí, ela fez, vamos pra minha igreja? Aí eu, vamos. E aí, aos pouquinhos, ela foi me conquistando, sabe, nessas coisas. Foi ela que me deu o Happening de presente. Então, assim, a gente vê o testemunho da pessoa no dia a dia, sabe? Belinha, aos pouquinhos que ela ia me convidando, chegava assim, e aí, vamos estar Jesus agora? E eu
quem é Jesus? Sabe? Não era assim, foi aos pouquinhos, ela ia me levando, ia fazendo conhecer. Aos pouquinhos, realmente, é assim que funciona. Então foi através de uma vida, testemunho de uma vida, que eu fui conhecendo a Jesus. Por isso que é Que bem massa. importante esse ponto. Aí em Pentecostes, né, o anúncio onde Pentecostes está em Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? E o poder do Espírito Santo ele é absolutamente, completamente indispensável da vida cristã, né? O testemunho cristão ele tem que ter a presença do Espírito Santo, né? Foi com esse mesmo Espírito Santo que em Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, logo de bate-pronto lá, pregou e 3.000 pessoas aceitaram, né, a proposta renovadora do Evangelho de Cristo, né? Então, conhecer a Cristo é algo incrível na nossa vida. Agora, vivê-lo, ele é desafiador, né? Vivê-lo seja na liberdade, vivê-lo seja na questão da santificação e também viver na questão do testemunho, né? De você ser espelhos de Cristo nesse mundo e ter essa preocupação que você falou perfeitamente, eu acho massa isso. Essa questão que a gente não está testemunhando pessoas perfeitas, né? A gente é falho e a gente precisa testemunhar as nossas falhas, sim, né? E como recorrer a Deus diante disso, né? E a gente precisa saber que o preço já foi pago, né? Pela minha vida, pela sua, por todos aqueles que creem realmente no sacrifício de Jesus, né? E a nossa vida, ela termina virando um testemunho vivo, assim, né? Para as pessoas. Então, como é que, nessa questão hoje, como é que você se sente, às vezes, sendo a Belinha para outras pessoas? Aquilo que Belinha foi para você. Você já foi para algumas pessoas? E como é que você vivenciou aquilo de você ver, caramba, um dia falaram do amor de Cristo para mim, agora eu tô falando e aquela pessoa tá... Tu chegou para essa pessoa e disse, tu tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus. Então, é um negócio muito massa, porque assim, às vezes a gente nem espera, né, que a gente é essa pessoa, essa Belinha para as outras pessoas, né? As pequenas atitudes da gente, que a gente nem nota, faz tanta diferença na vida de outras pessoas. Eu lembro que a liderada do Plug, uma vez, chegou em mim e disse assim, não, porque um dos momentos bem massos da minha vida foi quando o Joyce me chamou pro Happening. E aí eu pensei, poxa, Belinha me chamou pro Happening, e eu achei isso massa, e agora eu tô fazendo isso por outra pessoa, sabe? Porque é importante a gente dar continuidade a essa sequência, sabe? Uhum. E aí a gente vê, tipo, às vezes quando a gente conhece a Cristo, às vezes faz coisas que a gente nem nota, porque Cristo vai nos moldando aos poucos, que a gente nem percebe. Lógico que tem toda uma estrutura de leitura, de oração e tudo mais, mas Deus às vezes vai moldando, a gente realmente é um vaso nas mãos de Deus, e Ele vai moldando, que a gente nem sente, as nossas atitudes mudam, e as pessoas vão vendo, a gente aos pouquinhos, tipo, cada vez mais vai enxergando Jesus na gente, sabe? Mas é importante a gente estar sempre cuidando, pra não deixar assim, me converti, Jesus agora vai me moldar e tô pronta aqui, só parada, sabe? Não é assim, a gente tem que estar buscando também. E pedindo pra mudar a vida das pessoas. E o quê? Pedindo pra gente estar sempre mudando a vida das pessoas. Por exemplo, o querer mudar a vida das pessoas, esse desejo, porque a gente pode simplesmente não querer testemunhar, certo? É a opção nossa, a escolha nossa. Mas, assim, é impossível você experimentar um sanduíche maravilhoso, uma pizza maravilhosa, um lugar incrível, e você não querer arrastar todo mundo para que eles experimentem isso também, né? Isso é inevitável, assim, né? É o esperado, né? E assim, eu fiquei muito, muito impactado, confesso, a gente já falou sobre isso uma vez, quando você foi ser líder de Plug na multiplicação do Alfa, né? A turma te jogou na cova do leão. E você saiu sozinha para liderar um Alfa em Olinda, né? E isso realmente é uma prova de que vale a pena, ou é muita coragem, ou é o Espírito Santo. Para que Deus possa guiar, né? Como é que foi essa experiência também para você, assim, de repente estar liderando um Plug em pleno Alfa e ser esse testemunho para as pessoas, né? E assim, minha gente, quando o Kakashi fala de repente, é de repente mesmo. Um negócio de horas, poucas horas. Porque... Marcelinha tá rindo porque ela sabe. A gente tava pra eu ser apoio em um Plug na hora por causa do Alfa.
Sendo que aí a gente foi pra primeira reunião e falou assim, minha gente, tá precisando de um alfa em Olinda, uma coisa que seja pra jovens. E eu olhei assim e só tinha eu de Olinda. Aí eu olhei e fiquei parada, né? Porque vai que manda uma pessoa de Recife pra Olinda. Aí eu falei assim, Joyce, tu topa? Vamos ver se tu topa. Aí eu, tá, posso pensar? Aí o pessoal, pode pensar. Aí eu achando que seria coisa de 2 meses, a gente ri muito porque realmente... Bem-vindo à Igreja Anglicana Zona Norte. Eu fiz assim, vai ser 2 meses, tem 2 meses pra pensar, né? Aí eu lá, de boa sentada, aí daqui a pouco, e aí? Resolver se tu vai abrir ou não. Aí eu, caramba, agora pra resolver agora. E eu fiz, pô, vamos pegar essa bola, vamos continuar pra frente. Porque se eu tô aqui nessa reunião hoje, que eu nem ia, na verdade, eu tinha acabado de largar do colégio, tava muito atarefada. Deus me conseguiu botar lá. Então eu falei assim, pô, se eu tô aqui hoje, se estão vendo necessidade, se eu sei que tem necessidade lá, há muito tempo eu vejo necessidade lá, então é porque chegou a hora, eu tenho que ir mesmo, sabe? E aí eu fui, foram alguns perrengues, eu fui sozinha, comecei sozinha, né? E aí, aquela tensão, sabe? Mas eu tava sempre, Deus vai me suportar, sabe? Nesse momento. Tipo, é aquilo, que muitos serão escolhidos, mas poucos serão capacitados. E eu tenho certeza que Deus me capacitou, sabe? Desde o primeiro dia que me chamaram, nas 2 horas que eu tive pra poder pensar se eu ia abrir ou não, Deus já me capacitou naquele momento, sabe? Beleza, mas olha, nem sempre as coisas acontecem assim, da noite pro dia, tá? De repente, assim, tá? Por exemplo, você foi chamada para estar nessa live quando? Foi no domingo. Domingo. Eita, pô, ontem foi? É assim coisa da mesmo. gente, gente, coisa da gente. Joyce, obrigado, tá, Joyce? Obrigado pela tua presença, pela tua Eu que disponibilidade, agradeço. pela sua doçura, por você ser testemunha para tanta gente e que você continue perseverando aí nos caminhos do Senhor e Amém. exalando aí sempre o bom perfume de Deus. Amém? Amém. Vamos Beijo, agora para... gente. Beijo. Vamos agora lá já para o encerramento. Eu queria chamar aqui o ministro de louvor. Chamar meu amigo Pedro Tiago. Antes eu queria saudar aí, viu, meu querido amigo Rominho, viu? Eu vi ali você passando, Rominho Medeiros, saudade de você, meu irmão. Deus abençoe, viu, velho? E aí, Petit? Tudo bom, irmão? Olha aí, não parece, ó. Devia ter dito que tinha botado gel, pô. Eu ia deixar meu cabelo igual ao teu, pô. Tudo bom contigo, meu velho? Hã? Tudo bom, Cartaz. Então, esse Espírito Santo é nosso cego mesmo, né? Petit, ele lidera o plug, né? Junto com Duda, né, Petit? Não, com Belinha? Não, tu tá com Duda. Hein, Petit? Petit? Planeta Terra. Mas, rapaz, logo o cara que é filho do Homem Live, Pedro. É só pra mim aí que Petit tá travado, não, né? Deixa eu ver aqui como é que encerra. Pronto, voltou. Tinha dado uma travada, eu não tava vendo, não. Eita. E aí, Petit, faz teu mexendo. Teu plug é dia de quarta. Ih, rapaz. Vai receber o conselho de Jéssica. O cara é filho do Homem Live, pô. Pedro, nessa quarentena, já fez 482 lives. Aí logo a conexão dele vai assim pro espaço, como é que pode? Mas, para ir para esse último ponto, gente, a gente vendo sobre essa questão do fator Pentecoste em nossas vidas, no dia a dia, dessa ação do Espírito Santo, que é fundamental no nosso caminhar. Então, a gente viu essa questão da liberdade, da santificação, do testemunho. E a gente vai falar um pouco aqui da questão dos frutos do Espírito, né? Deixa eu chamar ele aqui de novo. Dos frutos do Espírito, né? Da importância do que é esse presente que Deus deixou para as nossas vidas, de viver esses frutos do Espírito Santo, né? Esses presentes que nos auxiliam nas nossas próprias vidas, né? E aí, Petit? E aí, voltou agora. Pronto, perrengue. Tá adiantando o assunto aí. Mas diz logo, o teu plug é dia de quarta ou quinta? Meu plug é dia de quarta-feira, de 7h30.
presencialmente lá nos Aflitos, mas atualmente pelo Zoom, né? Na nuvem, né? O É, plug da nuvem, mais um. Viu, Petinho? Eu estava isso. adiantando já essa questão dos frutos do Espírito. E em Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E aí, Muita eu coisa, fico né? imaginando... Ô, esse combo aí é master. Mas eu fico imaginando a gente vivenciar a nossa vida sem esse presente que Deus deixou para a vida da gente, né? Ixi, já está travando de novo. Vivenciar isso sem esse presente é algo assim inimaginável, né? Como eu falei antes, essa questão da nossa natureza, Uhum. é a nossa natureza caída, né? Diz a palavra que o bem que a gente quer fazer não faz, o mal que a gente não quer fazer, esse sim a gente acaba cometendo. E eu fico imaginando que sem... E aí eu fico imaginando sem o Espírito Santo da nossa vida... Tá dando delay aí, né? Vai, tô ouvindo, Como é tá? que Tá como é que a gente vive sem a presença dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, né? No nosso Pentecoste do dia a dia, como é que seria Petit sem o combo dos frutos? Ah, como eu me relaciono com Deus, e é muito. Eu me divirto, porque ver a diferença de como eu agiria se não fosse pelo Espírito Santo e como eu ajo através do Espírito Santo é muito diferente, né? Então eu me divirto, assim, às vezes, vendo esse contraste de como seria Petit sem o Espírito Santo, como é Petit com o Espírito Santo. Qual que mais te agrada? Qual um exemplo do dia a dia aí? Pandemia, Big Brother dentro de casa é um lugar, é um período bem interessante, né? Para aplicar os 9, né? Pois é. E um exemplo, assim, eu nunca fui uma pessoa muito explosiva, assim, muito estressada, mas extremamente estressável também, sabe? E eu vejo como, um exemplo, assim, várias vezes eu tô em briga, discussão, alguma coisa assim, o normal, o natural, o que a gente é condicionado é a brigar lá também, levantar a voz e querer ganhar no grito, mas às vezes quando o Espírito Santo ele lhe incomoda assim, e você para assim, cala e vê que aquilo não vai resolver, e vê que não é pelo seu esforço, pelo seu grito que vai resolver algum conflito, você pode perceber claramente assim que não é algo que não é natural de você, né? É algo que vem através do Espírito Santo. Por exemplo, a questão do domínio próprio mesmo, para tanta coisa, né? Existe o domínio próprio para o chocolate, que o cabo não consegue resistir, mas tem o domínio próprio para o palavrão, o domínio próprio, né, para tantas outras coisas que permeiam a nossa cabeça pecaminosa em vários outros pontos, né? E às vezes o mundo acha que a gente é zen, né? Quando vê o domínio, porque Jesus mesmo era o tipo do cara que, tudo bem que ele chegou lá no templo lá e, né, chutou o pau da barraca lá, chutou tudo, né, enquanto estavam os mercadores lá, mas ao mesmo tempo ele tinha toda a parcimônia, né, toda a serenidade para fazer as coisas, né? Então, como é que tu se vê mais zen ou se vê com domínio próprio? Ah, eu não sou zen não, de verdade, assim. Mas o engraçado que tu falasse assim, Jesus ele não era zen, ele tinha domínio próprio, né? E eu vejo muito assim, no contexto que a gente tá vivendo hoje, assim, tanta coisa assim, e que a gente como cristão muitas vezes se cala e se anula de falar, de comentar, mas que às vezes é necessário, sabe? Você exortar as pessoas. Então, não é uma
questão de próprio saber fazer isso, saber se posicionar, você saber... A conexão às vezes tá falhando um pouco, né? E existe uma frase de John Stott, né? Eu li recente num livro, falava sobre essa questão sobre batismo e plenitude no Espírito Santo. John Stott, um pastor e escritor, que ele falava que os frutos fazem parte de 3 grupos relacionais, né? O Espírito Santo, ele é completamente relacional, né? Ele é uma pessoa, ele não é um vento, ou uma imagem, ou uma nuvem, mas ele é a pessoa se relacionando com você, né? É a pessoa lhe aconselhando para que você não exploda, haja assim, haja assado, né? E ele falava desses 3 grupos, assim, dessa relação do Espírito Santo na nossa vida com Deus, né, que são os 3 primeiros frutos, amor, alegria e paz. Ele fala que no nosso relacionamento com as pessoas, ele distribuiu mais outros 3 frutos, que é a paciência, a ternura e a bondade. Imagine você não tendo paciência, ternura e bondade junto com as pessoas, né? Então, não é porque a gente é bonzinho, não, mas é porque realmente o Espírito Santo, quando age na nossa vida, a gente consegue ter paciência, ternura e bondade. E por fim, John Stott fala que os outros 3 frutos do Espírito são fundamentais no nosso relacionamento com a gente, que é a questão da fidelidade, fidelidade naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios, fidelidade, né, naquilo que a gente realmente crê como direção para as nossas vidas, na questão da mansidão, né, que isso tem a ver muito com a gente, e nessa questão do domínio próprio, né? Então, esse combo de 9 presentes na nossa vida, realmente, ele faz toda a diferença, né? Como viver realmente sem os frutos do Espírito Santo. E também, como tu falou, Carta, isso vem muito... o começo disso vem através do relacionamento com Deus, né? Quando a gente se sente amado por Deus, quando a gente sente essas características, porque os frutos do Espírito, eles mostram características de Jesus. Então, a partir do momento que a gente vai conhecendo essas características de Jesus, a gente tem vontade de se tornar como Ele, tem vontade de expressar essas características com as outras pessoas, né, no nosso relacionamento, né, no dia a dia. Então, eu não consigo sozinho ser bondoso, ser paciente. Isso vem de um relacionamento com Jesus e de uma vontade de se tornar parecido com Ele, de expressar as características através das pessoas, através da nossa relação com as pessoas. Uhum. Amém. Tu se converteu há quanto tempo? No berço já ou... Graças a Deus, né? Tive esse privilégio de nascer assim, num lar cristão, mas sabe aquele negócio que você ia mesmo para a igreja, assim, era crente, né? Mas eu acho que eu considero assim que eu me converti mais ou menos em 2016, que foi na época que eu fiz o Happening também. Que esse Happening assim, é poderoso, né, rapaz? Poxa, eu já participei de um bocado, é massa. E foi a partir daí que eu comecei mais a me relacionar com Deus, a ter mais intimidade com Deus e a viver essa caminhada mesmo. Massa. Peti, a gente já está acabando aqui, só falta 1 minuto aí para acabar a live. E eu queria agradecer aí a sua participação também. Massa você ter você aqui conosco. Carta. Você, líder de louvor, líder de cela e, enfim, líder de pequeno grupo do Vaila. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, velho. Valeu, cara. Galera, a vocês que conseguiram ficar até essa 1 hora de live, eu queria agradecer em nome de toda a juventude da Zona Norte, nessa oportunidade de a gente estar junto, a gente conviver, né? Se Deus quiser, outras coisas a gente vai poder pensar junto aí no princípio básico de a gente simplesmente ter essa unidade, saber que Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas e que o Espírito Santo ele está disponível para nos guiar sempre aos melhores caminhos, seja com toda a liberdade que Ele nos dá, com a santificação, que a gente testemunhe tudo isso, que a gente usufrui dos frutos do Espírito Santo e dos dons. Isso é maravilhoso. Eu queria deixar o meu boa noite especial com todos vocês e agora vai acabar. Beijo.